Boa noite, meus irmãos. Já enviamos o nosso culto dominical para os irmãos e estamos neste momento enviando o culto da noite, fazendo uma alusão ao evento predominante deste mês, que é a Reforma Luterana do século XVI. Tivemos pela manhã uma bela preleção com o nosso professor irmão Eris Gomes Amado, e agora estamos enviando para os irmãos mais uma porção desta palavra. Eu vou introduzir com a canção oficial Castelo Forte, e que vai se seguir com as nossas ponderações. Efésios 2, 8 e 9. Que nos diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Se não estou enganado com as datas, porque data é muito complicado, estamos 503 anos da Reforma Luterana. Salvo o melhor juízo, os irmãos podem consultar os anais para ver se há alguma discrepância da fonte que estou tomando. A grande temática da reforma foi esta: a salvação pela graça. A Igreja de Cristo, ela vem caminhando com Jesus a partir do seu ministério no primeiro século da era cristã, e também lá estava o Império Romano. A Igreja de Cristo trouxe uma proposta diferente das castas chamadas religiosas dos seus tempos, e isso desagradou a todas essas castas que o Império havia abraçado e foi abraçando ao passo que ele foi conquistando outras nações. Ele foi abraçando também suas crenças e se tornou então um ambiente muito misturado de crenças e crendices. E a Igreja de Cristo, ela tem a proposta de fidelidade, de nunca ceder sua fidelidade a Jesus. Então isso gerou um conflito do Estado romano com a Igreja de Cristo, com o cristianismo, e a coisa caminhou de maneira muito tensa ao longo de todo este tempo, até que chegou ao século da Reforma, quando levantou-se dentro da própria igreja, já no momento romana, e o catolicismo, e ela então não suportou a resistência da fé cristã, e Lutero, que era do meio, como eu já disse, que era um monge beneditino, mas ele buscava a verdade, ele buscava Deus, buscava Jesus. E quando ele descobriu que aquela crença misturada estava corrompendo a fé, ele então resolveu assumir a proa, que foi precedido de outros grandes reformadores, mas não tiveram coragem de bater o martelo. Então Lutero, ele que estava naquela linha de buscar Jesus segundo a palavra de Deus, buscar Deus segundo a sua palavra, ele então declarou a reforma. E da reforma então saíram várias igrejas, e o catolicismo ficou lá estabelecido como até hoje. Então, meus irmãos, esta é a curta palavra para os irmãos nesta noite sobre a reforma do século XVI, onde temos hoje as igrejas reformadas, a igreja cristã. E os batistas, pastor? Não, os batistas nunca foram reformados. As fontes históricas repudiadas por alguns que não gostam de falar a verdade,
elas nos mostram Reis Pereira, J.M. Carroll, e tem outras fontes que os irmãos vão encontrar nas bibliografias desses homens, desses livros verdadeiros, conservadores, que nos mostram os batistas sendo um grupo que nunca aceitou a reforma luterana. Digo, o casamento da igreja com o Estado, a reforma veio depois, né? Perdão. Aquela proposta de Constantino, nos registram essas histórias verídicas que teve um grupo que foi fiel à verdade, nunca aceitou o casamento com o Estado, nunca aceitou uma igreja onde todo mundo estava junto, fazia o culto junto, nunca aceitou o sincretismo religioso, nunca aceitou, nunca. E eles sofreram, foram perseguidos muito mais. Eles se reuniam nas cavernas, nos sepulcros, nas casas, em segredo. Daí fazer menção no Novo Testamento da igreja na casa dos irmãos. Os batistas nunca entraram em reforma, meus irmãos. Quando veio a reforma, abriu-se uma oportunidade para que eles crescessem, para que eles pudessem ser reconhecidos como igreja do Senhor. E nós temos essa graça hoje de ser aqueles que nunca nos envolvemos com movimentos de acordo, de acerto com o Estado, com o governo, para não sofrer perseguição. Nós morremos pela fé, mas a fé dos nossos antepassados chegou até hoje. E temos batistas no Brasil e no mundo como produto da fidelidade do apostolado de Jesus. Que Deus nos abençoe. Deus bendito, abençoa os teus filhos nessa noite, quando estamos sendo abençoados pela tua palavra, meu Deus. Nós te rogamos que a tua boa mão esteja estendida sobre a tua igreja. Nós te pedimos que o evangelho possa crescer no Brasil e no mundo como cresce. Que a nossa fidelidade a Jesus possa aumentar a cada dia, para que a verdade nunca se corrompa. Nós te louvamos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.